me acompanha mais tempo deve saber que eu não tenho hábito de fazer vídeos celebrando datas especiais. E isso não é uma postura deliberada, nenhum tipo de... Não, é porque eu simplesmente me atrapalho com prazos, eu esqueço, eu acabo não fazendo, então não rola. Mas hoje, dia 31 de outubro, Halloween, também conhecido no Brasil por causa das traduções de filmes, como Dia das Bruxas, é uma das datas mais especiais do ano pra mim e, porra, eu não podia deixar passar em branco. Especialmente porque eu tô vendo agora que a cultura brasileira tá pouco a pouco absorvendo o vibe do Halloween e eu tô achando isso fantástico. Desde moleque eu era fascinado com esse feriado, e eu boto feriado em aspas porque ele não é tecnicamente um feriado, as pessoas vão pro trabalho e tudo mais. Acho que data comemorativa seria o mais apropriado. Embora o Halloween tenha um pouco mais de penetração na cultura brasileira hoje em dia, nos anos 90, nada. A gente conhecia isso por causa de filme, por causa de desenho animado, e eu achava fascinante. Como tudo que é diferente, gera um fascínio, né? Então eu adorava. Quando moleque, eu lembro que uma das primeiras memórias relacionadas ao Halloween foi quando saiu em vídeo o filme O Estranho Mundo de Jack. Eu aluguei o filme 3 vezes consecutivas, porque eu gostava pra caramba. Todo filme de Halloween, na verdade, naquela época, eu achava da hora. Hocus Pocus, que eu esqueço agora o nome, porque eu tive muito mais contato com esse filme morando no Canadá do que no Brasil. Bom, eu tive que pesquisar, né? O nome é Abracadabra, ou, pelo menos de acordo ali com o Google, Três Bruxas Loucas? Deve ser o nome em Portugal, né? Tá com cara de nome português. Gasparzinho também é um filme que tipicamente se assiste durante o Halloween, então eu cresci consumindo esse tipo de conteúdo, sempre achei legal pra caramba a ideia, a premissa como um todo. Filme de terror era uma coisa que eu não podia assistir muito quando era moleque por causa da criação evangélica, minha família era um pouco mais conservadora, então eu tive até menos contato com esse tipo de material do que a maioria das pessoas. Agora que eu paro pra refletir sobre isso, não é de surpreender que a maioria dos filmes pelos quais eu tenho nostalgia que se associam com Halloween são as coisas mais infantis, menos assustadoras e tal. Quando eu me mudei pro Canadá, eu tive a primeira oportunidade de finalmente vivenciar essa época do ano. Só que, pro meu azar, eu cheguei lá em novembro, dia 28 de novembro, para ser mais exato, como eu já mencionei aqui no canal. Então eu fiquei muito puto quando eu percebi que eu tinha acabado de perder o negócio, eu ia ter que esperar o ano inteiro para poder vivenciar aquilo. Fiquei bastante aborrecido, mas o ano chegou, 2004, e eu tive a oportunidade de ir de porta em porta, que nem a molecada lá, fantasiado. Eu e meu irmão, a gente fez fantasias meio rudimentares, usando roupas usadas que a gente comprou num brechó lá, que é lugar comum entre imigrantes. A vida de imigrante é regada desse tipo de coisa, de fazer compra nessas lojas de usados e tal. E pra quem gosta de fazer fantasia de Halloween, é também uma boa pedida, porque as roupas são usadas, então são mais baratas. Você não vai se sentir tão culpado de destruir ali aquela peça de roupa no processo de fazer a fantasia. A gente foi de porta em porta pedindo os docinhos com uma fronha de travesseiro, uma coisa que eu não sei se os filmes deixam bem evidentes, mas o que a molecada usa é uma fronha de travesseiro, pelo menos é o que usava. Nas antigas a galera usava isso, hoje em dia se vende sacolinhas e baldinhos específicos para isso, decorados com tema de Halloween e tal, mas os amigos que foram com a gente, incentivando a gente a fazer isso, nos instruíram a fazer da forma mais característica, mais tradicional, que é com uma fronha de travesseiro, até porque a fronha é maior do que as sacolinhas que você vê a pivetada carregando. E eu digo pivetada, vale a pena mencionar que tem uma coisa que, pelo jeito, eu não tinha percebido tanto pelos filmes, mas essa atividade de pedir doce e tal, de porta em porta, isso é uma coisa bem mais especificamente para criancinha bem nova mesmo. Eu não lembro se isso passou completamente despercebido, o que é bem possível, porque eu era mais burro ainda naquela época do que sou hoje, mas eu suspeito que teve também um elemento de, meu irmão, se eu não for fazer isso agora, ano que vem eu vou estar mais velho ainda, então vai ser agora mesmo. E os canadenses que abriram a porta pra gente naquele dia foram bem graciosos e deram pra gente o doce e tal. Existe um vibe de que, apesar de que essa brincadeira de pedir docinho, que se chama trick or treating, a propósito, é uma coisa mais voltada pra criançada, existe um vibe de, olha, se a pessoa bate na porta aqui e ela tá vestida, ela tá curtindo o negócio, eu vou dar. Então ninguém se negou de dar o docinho pra gente. Mas infelizmente, porque eu já tava bem velho mesmo pra atividade, eu não decidi testar essa tese. Acaba que se você tem filhos, você pode ainda participar por mais tempo, né? Você vai com os filhos de porta em porta, não é o meu caso. Uma coisa que eu queria mencionar é que o Halloween, apesar de estar muito associado com esse lance de pedir doce de porta em porta, isso não é a única coisa. A data comemorativa não consiste apenas disso. E como eu falei, isso é mais para criança, na verdade. A forma como se realmente celebra a ocasião é revisitando conteúdo de terror, geralmente o tipo de coisa que a gente assistia quando criança, os filmes mais clássicos, e como eu falei, o meu contato com o terror é bastante limitado por causa da criação religiosa, conservadora e tal, então o que me conectava com isso, em relação à mídia cinematográfica, eram os filmes um pouco mais leves, digamos assim. Mas tem isso, a galera gosta de revisitar esses materiais de terror. Tem uma parada que eu faço todo Halloween, maluco, que hoje não vai ser diferente. Existe um quadrinho, um mangá de terror,
do cara que é um ícone desse gênero no Japão, que é o Junji Ito. E o nome da história é Uzumaki. É uma história de terror que, sem dar muitos detalhes, basicamente é a história de um carinha e uma mina que estão numa cidade japonesa que é basicamente amaldiçoada por uma força demoníaca lá, e várias coisas bizarras acontecem na história. O Junji Ito, ele é um mestre do terror. Eu, que não sou o cara do anime, do mangá, eu adoro o trabalho dele, e reler o material do Junji Ito no Halloween, pra mim, é uma tradição já de muitos anos. É uma tradição já de muitos anos. Tem as festas também, que é uma coisa que eu percebo não é tão comum no Brasil. Lá fora é mais comum ter o que a gente chama de house party, ou festinha em casa. Você, né, chama a galera, compra bebida, compra comida, e fica a galera curtindo, dançando, jogando videogame, fazendo o que quiser, né? Board games, tinha muito disso lá na minha casa, eu fazia toda sexta-feira. Quem me acompanha nas redes sociais deve lembrar que eu postava os vídeos com a galera lá e tal. É uma coisa que eu percebo que não é tão comum aqui no Brasil. Eu não sei se é porque a vida noturna aqui, de forma geral, é um pouco mais agitada, então a galera prefere ir pra rua. Eu não sei se tem a ver com o fato de que aqui é muito quente, então ter aquele mesmo número de pessoas que eu tinha na minha casa dentro de um apartamento em Fortaleza seria provavelmente insuportável. O calor, que essa massa toda de gente junto, né, festejando, dançando e pulando. Então talvez por isso as festinhas em casa não são tão comuns aqui quanto a gente vê lá fora. Então, nesse ano, infelizmente, eu não vou dar uma festinha de Halloween. As minhas festinhas de Halloween, a propósito, eram meio que super produções, muito por causa disso, porque é uma coisa que eu cresci curtindo, não tinha oportunidade, e no Canadá eu vi essa oportunidade. Então, todo ano eu comprava várias decorações de Halloween, tá aí uma delas. Eu até compartilhei isso hoje no Instagram, fiquei com saudade. Todo ano eu comprava um pouquinho e aí guardava, depois que a data passava. Aí no ano seguinte, eu já tinha o que eu comprei no anterior, aí eu comprava um pouco mais, e com isso ia acumulando. Então, cada festa era mais suntuosa, era mais detalhada. Eu, por causa do benefício de receber produtos da China, né, para resenhar, eu tinha muitos celulares, eu tinha muitas caixinhas de som Bluetooth, então o que eu fazia, eu pareava várias delas e espalhava ao redor da casa. Então todo lugar que você estava na casa tinha uns sonzinhos tocando de a casa assombrada ou de um pântano sombrio e tal. Você vai no YouTube, aí você busca sons assombrados ou coisa parecida em inglês, e aí você encontra lá vários sons. Eu deixava isso tocando pela casa, além da decoração, e o pessoal fantasiado era também uma coisa fantástica. As fantasias que se encontram lá, por motivos compreensíveis, são bem mais elaboradas do que as fantasias que se encontram aqui. As fantasias que eu vejo a galera usando aqui, e não entendo isso como uma crítica, porque eu tô adorando que a galera tá entrando nesse vibe. Teve uma festa aqui, esses dias, em Fortaleza, cujo nome me escapa agora, mas era uma festa de Halloween. Era tipo uma fusão fantástica do Halloween com a cultura brasileira. Era um show lá de forró, Aviões Fantasy, eu acho que era o nome, né? E aí a galera fantasiada e tal. E as fantasias que eles estão usando, claramente, são fantasias menos sofisticadas e tal, o que é natural. Elas são mais baratas, as fantasias mais top vão ser mais caras. E o que a galera aqui tem acesso em massa, geralmente, são as opções mais acessíveis. Então, isso é de boa. Eu só achei curioso. Uma das minhas fantasias favoritas, a propósito, eu, infelizmente, não vou poder usar. Ficou no Canadá. Era uma fantasia inflável de astronauta. Se eu encontrar um vídeo disso em algum lugar no meu arquivo pessoal, eu vou colocar aí. Senão, essa parte você nunca vai ver. Ela tinha um pequeno ventilador dentro, ela toda selada, né? E aí você liga o ventilador, ela vai inflando. E esse negócio ficava insuportavelmente quente, a ponto de que eu usava na festinha por alguns momentos e aí depois tirava, porque não tinha como usar. Ou então eu pisava fora de casa para dar aquela refrescada, porque, né, agora, a essa altura do campeonato em Calgary, como que tá a temperatura lá? Deixa eu ver aqui. Em Calgary tá 0 graus, até de boa. Então, eu pisava do lado de fora, refrescava e voltava pra dentro de casa. Mas ela era toda lacrada, né? Então não podia comer e tal. Era o tipo de fantasia que eu usava rapidamente e depois trocava. Porque as minhas festas eram meio que super produções doidas, eu tinha várias fantasias diferentes. Então eu trocava de fantasia no meio da festa, era aquela coisa. Adorava, realmente adorava, cara. Uma coisa que é paia é que eu vejo gente falando, né, torcendo o nariz pra coisa, dizendo assim, mas isso é uma festa norte-americana, você tá sendo um colonizado cultural, imperialismo e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mano, isso é papo de quem não transa, eu vou falar sinceramente com você. Você vai chegar pra galera que já se fode toda hora, se fode todo dia, o dia inteiro, e aí surgiu uma nova festa, uma coisa divertida, e você vai querer dar palestrinha de que não, porque, na verdade, isso aí é dos imperialistas americanos. Bicho, não, assim... Tem coisa que é melhor você deixar no Twitter. Vai ser chato ser no Twitter, é de boa, você vai estar em boa companhia. Mas qualquer pessoa que no mundo real vai se opor a uma festinha divertida, que a galera usa fantasia e o caralho, aí vem com esse papinho de porque anda... Mas existe alguma celebração que é, tipo, puramente brasileira? Porque carnaval não é.
O próprio futebol, que é uma paixão nacional, não foi inventada pelo Brasil. Foi uma coisa que veio de fora também. Natal também não é um negócio brasileiro, é uma parada europeia. Então, sei lá, cara, eu entendo você ser antenado nas formas como essas coisas influenciam a gente. Beleza, de boa. Esse papo mais cabeça, eu entendo e eu respeito. Mas não se coloque entre um brasileiro e a oportunidade de festejar. Porque você tá sendo chato e essa batalha tu vai perder, bicho. Tu vai ficar... Não venha, não me tirem isso, não me tirem isso. Você quer celebrar... Olha só, sabe o que pode fazer? Você quer realmente valorizar a cultura brasileira? Eu entendo isso. Por que não essa fusão, como eu falei, a festinha aí que tem, né, de misturou forró, a galera, vibe do forró com o Halloween, fantástica. Por que não bolar fantasias que se baseiem no folclore brasileiro pra isso? Não entendo porque, cara, parece papo de quem quer mostrar que é muito intelectual e na verdade tá sendo só chato. Então é isso, eu vou te falar que o Halloween é uma parada que eu vou sentir falta bastante. Como eu planejo estar no Canadá no verão, provavelmente o que vai acabar acontecendo é que eu vou estender minha permanência lá um pouquinho além do verão, pro comecinho do outono. Eu nem falei disso a propósito. Dos motivos pelo qual o vibe de Halloween aqui nunca me pega de verdade, e é uma coisa muito intrínseca do período, e você deve perceber isso se você prestar atenção nos filmes de Halloween, é que por ele se passar no outono, tem todo aquele vibe de tá ficando mais frio, os dias estão mais curtos, o sol tá se pondo mais cedo, né? Então as folhas por todo canto, tem todo um vibe ambiental que também participa da coisa, sabe? Da estética do negócio. E isso é uma coisa que, tipo, tá tipo 30 graus aqui. A minha cabeça, eu tenho uma certa dificuldade de associar o Halloween com esse clima, tá entendendo? Então isso, não tô dizendo que não pode por causa disso, mas perde um pouquinho, sabe? Perde um pouquinho. A última vez que eu passei um Natal no Brasil foi em 2002. Então eu acho que vai ser a mesma coisa, talvez, né? Porque na minha cabeça Natal é frio, é neve, vai ser estranho. Tipo, ir pro Natal, aí 2 dias depois ir pra praia, tá entendendo? Enfim. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Eu não queria deixar essa data passar em branco, como eu falei, sou um fã absoluto do Halloween. Não sei o que eu vou fazer hoje, né? Tem uma festinha daqui a alguns dias, o que é estranho, porque vai rolar depois do Halloween, mas enfim. Melhor do que não ter nada, não é isso? Enfim, o que você acha sobre isso? A penetração da cultura do Halloween. Cara, eu tava numa padaria esses dias e tinha uma mesinha lá com bolos e coisinha de Halloween. Achei da hora. Mas se você é dos caras que acha que não deveríamos celebrar isso porque é importado de fora e tal, tenta me convencer aí nos comentários. Use o seu melhor argumento. Não xinga ninguém, use o seu melhor argumento. Vamos ver se você me convence. Provavelmente não, porque eu amo Halloween. Mas vamos ver pelo menos. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.